Por acaso alguém já pilhou os jogadores no dia de hoje com as frases e acusações do Textor? Ou o pessoal já esqueceu também? Vocês estão lembrados lá das acusações do 5-0 contra o Palmeiras? Uma vergonha, né? Independente das acusações do Textor, uma vergonha o que o time produziu naquela partida. Tem gente que normalizou, cada um, né? Mas se fosse nos tempos do Cilinho, se fosse nos tempos do Minelli, já estava o quarto de cada jogador já tinha lá uma foto da matéria, né? A matéria em que ele fala que os jogadores deixaram o Palmeiras ganhar, né? Que tem sérias dúvidas com relação ao comportamento dos jogadores. É que ele não conhece determinados jogadores do São Paulo que são pereba mesmo. Mas, independente disso, né, ele foi extremamente leviano. E o que fez a diretoria que disse que ia processá-lo? Simplesmente, né, fez uma cartinha de repúdio e mandou lá e deixou por isso mesmo. Hoje tem Botafogo no Morumbi, né? E o ambiente do futebol sempre pede, sempre fala muito sobre isso, sobre aquilo que o adversário fala de ti, fala do teu comportamento, fala da tua história, enfim, uma série de coisas. E isso sempre é um ingrediente. Isso sempre, de alguma maneira, é aproveitado. Tenho dúvida que alguém no São Paulo tenha se aproveitado disso. Jogaço hoje no Morumbi, hein? Jogaço no Morumbi. Nós vamos pegar o líder do campeonato. Quem diria, hein? Vamos pegar o líder do campeonato. Tivesse ganho do Juventude, a gente poderia encostar hoje com uma vitória, poderia encostar na liderança, né? Mas, enfim, águas passadas, o São Paulo tem mais uma oportunidade. Gente, uma partida como essa, ela é um divisor de águas para aquilo que você vai imaginar para frente. Não que você condene a campanha, não é isso. Só que vai mostrar muito dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida, contra o primeiro colocado do campeonato, o que você quer fazer no campeonato. Ou o que você tem condições de fazer no campeonato. Né? E essas duas últimas apresentações do São Paulo, o segundo tempo contra o Grêmio, apesar de ter ganhado, ótimo, e a partida como um todo contra o Juventude, deixaram o torcedor tricolor extremamente preocupado com o que viu. Absolutamente nada ou pouquíssima coisa. Né? Então, hoje, tem todo o ingrediente para a gente realmente saber. Até porque Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Sequência, eu vou falar para você, se fizer 9 pontos nessa sequência, vai para o título. É isso que vai acontecer. Né? Agora, se não conseguir, se não produzir, se não ganhar, aí a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai ter que ficar no campeonato. Por que eu falo que uma partida dessa é significativa? Por todos esses aspectos que eu já coloquei e, senhores, em 1977, uma partida contra o Internacional em Porto Alegre, Internacional que vinha de um bicampeonato brasileiro, com o Rubens Minelli, dessa vez pelo São Paulo, o São Paulo meteu 4 no Inter lá em Porto Alegre. E a partir daquele jogo, o São Paulo cresceu rumo ao título. Então são partidas como essa hoje que o São Paulo tem, que realmente podem marcar e podem significar aquilo que nós vamos querer para frente. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Rapaz, às vésperas de uma grande partida. Como é legal o jogo grande assim, jogo bom, né? Eu fico imaginando a ansiedade do jogador também, a guerreirada, como é que está preparada para o jogo, né? Ao mesmo tempo que você tem que dar aquela, como é que chama? Aquela cutucada, né? Para o leão ficar mais bravo. Você tem que conter também alguns jogadores com relação a comportamento, com relação a chilique, né? Porque qualquer coisa que o árbitro apita já vira um inferno. O futebol brasileiro agora está nisso, né? O jogador cai no chão e fica batendo a mãozinha no chão com dor, depois levanta e sai correndo. Então, assim, tá cheio de coisa também errada no futebol, não só por parte da arbitragem, mas por parte do comportamento do jogador também dentro de campo. Mas eu não vou falar de arbitragem aqui, sabe por quê? Porque quem deveria falar que é a diretoria de São Paulo não fala, então eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Né? Grandes encontros, São Paulo e Botafogo, eu tive a oportunidade de ver vários, inclusive talvez o maior encontro São Paulo e Botafogo, aquele dos 2 gols do Everton, da virada do Morumbi, 100 mil pessoas no estádio, né? Momento épico da história do São Paulo, uma das grandes partidas da vida do São Paulo Futebol Clube. Até ontem postei o ingresso lá para a galera, lá no Instagram, dar uma olhada, né? É um jogo inesquecível. Jamais um São Paulino que viu aquele jogo vai se esquecer.
daquela partida e colocar lá no seu top 10 de jogos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Teve também uma final de Rio-São Paulo, que o São Paulo não tinha o Rio-São Paulo, né? Um torneio aí que está extinto. E o surgimento do Kaká, né? O Kaká arrebentou aquele jogo do Morumbi, a gente arrebenta no Maracanã e arrebenta no Morumbi também. São Paulo campeão. Teve aquele jogo da volta do Hernanes, lá no Rio de Janeiro, que o Jair Ventura saiu fazendo voltinha, festinha, e depois São Paulo virou o jogo. Sensacional aquela partida. E se você tiver mais algum grande jogo, épico jogo contra o Botafogo, bota aí também para a gente relembrar. E hoje, meus irmãos, e hoje? Como é que o negócio vai funcionar hoje, né? Qual vai ser esse comportamento dos jogadores? Cara, eu estava vendo os números do Botafogo, os caras têm 5 vitórias seguidas, tá bom para vocês? 5 vitórias seguidas. E nos últimos 17 jogos, irmão, eles perderam 1. O português deles lá também não é fraco não, hein? Nos últimos 17 jogos, eles perderam 1. Então, no 18º jogo, vão perder 2. É o mínimo que a gente tem a fazer, né? Os caras vêm com 5 vitórias, vêm embalado. Como é que eu vou dizer para vocês? Acompanho, né, vários times, várias partidas. A gente sente um Botafogo mais encorpado, né? A gente sente, não aquele Botafogo lá que começou super bem e depois caiu bastante, mas a gente sente um Botafogo bastante encorpado e, de repente, aí rumo ao título também, se ninguém brecar, se ninguém dar uma rasteira nesse meio do caminho, que a gente espera que comece hoje. Eles têm lá a ausência do Eduardo, eles têm a ausência do Júnior Santos, que são jogadores importantes para eles, né, na composição do time, mas o português, o Abel deles lá, com certeza vai arrumar uma alternativa lá para manter o time. Alguma dúvida que o Botafogo vem no Morumbi para bater no São Paulo? Alguém tem alguma dúvida disso? Né? E aí entra o papel do treinador. Aí entra o Zubeldia. Quem é que vai dar as cartas no jogo? Eu espero que seja o São Paulo. Ah, mas se o São Paulo não der as cartas, que aproveite os contra-ataques, né? Que de alguma maneira o São Paulo componha uma forma de bater hoje. Bater no Botafogo hoje, meus senhores, é indispensável, repito, para aquilo que a gente vai imaginar ou querer para frente, gente. Porque se o Botafogo ganha, ele dispara, né? E nós temos um Fortaleza lá, e nós temos um Flamengo pela frente. Então São Paulo não pode perder nunca hoje a oportunidade, dentro da sua casa, com 50 mil torcedores, aquela coisa toda, de ganhar a partida. Nem empate vale hoje mais para o São Paulo na atual circunstância, né? Lembrando o seguinte, gente, não, Ronê, vamos priorizar a Copa do Brasil, vamos priorizar, não dá para priorizar. A gente tem que pelo menos garantir, vamos supor, suponha que tropece, alguma coisa assim, a gente tem que continuar pontuando no Brasileiro, porque a gente tem que buscar uma vaga na Libertadores já para a próxima temporada, não é? Porque eu não tenho essa garantia. Então, disputar lugar para ir para a Libertadores significa quase disputar o título, porque você tem que continuar ativo e na paulada. Então é muito difícil você fazer opções. Eu não posso abandonar o Brasileiro, né? Agora eu posso já ter uma ideia, de acordo com o andamento do time, se a gente vai lutar pelo título ou lutar por um espaço aí para a Libertadores. Isso a gente já vai começar a saber aí em 3 rodadas, mais ou menos o que vai acontecer. Senhores, e a gente? Como é que a gente vem para o campo, né? Fiz aqui um rabisco aqui para a gente tentar, vamos ver se os senhores conseguem enxergar e entender. A gente vai de Rafael, lógico, né? A gente vai de Igor Vinícius, Arboleda, Franco, Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, o Luciano e na frente o Lucas, possivelmente o Caleri ou o André, né? E o Ferreira. Pois bem, esse é o time do São Paulo. O senhor sabe o que me preocupa, meus irmãos? Me preocupa isso daqui, ó. Me preocupa isso daqui, ó. O Luciano, o Gustavo e o Bobadilha. Por que me preocupa isso daqui? Porque é o seguinte, gente, o Luciano não está conseguindo fazer esse papel da armação, gente. O Luciano não é armador, nunca foi e nunca vai ser. E claro, de alguma maneira, o Zubeldia está tentando fazer isso funcionar. Está tentando fazer isso acontecer. Só que nós estamos vendo a cada partida que isso não acontece, né? Então fica uma distância muito grande entre Bobadilha e Luiz Gustavo, tá? Eu digo pro Luciano, né? Para essa bola sair daqui de trás,
e chegar melhor no ataque, coisa que acontecia com o Alisson. Ele dava essa velocidade e essa dinâmica. Então agora eu quero ver como é que vai compensar o Zubeldia essa questão. Tendo em vista que o Wellington, o lateral que é do São Paulo e não é mais do São Paulo, tem as dificuldades da descida. E que o Igor Vinícius eu não preciso nem falar com relação a descer. Né? Então a gente tem essa dificuldade aqui justamente nesse elo de ligação entre a bola que sai da defesa, a bola que sai do ataque e passa pelo pé do Luciano. Vamos ver hoje, de alguma forma, como é que o nosso Zuba arruma esse time. Legal, gente? É isso daí. Para mim, no placar do coração é 1-0 para o São Paulo e no placar da razão é 1-1 o jogo. Vamos ver. O coração sempre vence e vai vencer de novo. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. A gente volta depois do jogo. Grande abraço.